Bem, pessoal, a gente vai dar continuidade a um assunto que a gente estava falando. Eu disse que em outros vídeos que a coisa ia aumentando, né? Ia se aprofundando mais. Então, devido às coisas que eu falei anteriormente, agora eu vou falar dessa, exclusivamente dessa. Olha, observem o seguinte, que se você ou vocês tiverem a oportunidade de ir numa livraria, ou mesmo num sebo, procurar pelo sebo, vocês vão encontrar, hoje em dia, antigamente não, antigamente era totalmente secreto, mas hoje em dia vocês vão encontrar inúmeros livros de maçons, escritos por maçons, né? E até pessoas que não são maçons, quer dizer, etiquetados como falei, mas estudam, né? E uma vez que estuda, tem possibilidade de pesquisa, tira uma coisinha dali, uma coisinha daqui, faz a religação, junta tudo e sai um livro. Outros que não são mais frequentes na maçonaria, que normalmente se chama de irregular, mas não deixaram de ser maçom não. É a mesma coisa de um padre que era padre. Um belo dia, ele se apaixonou por uma pessoa, deixou o sacerdócio, ou seja, a batina, e casou. Teve filho, frequenta a igreja novamente, não pode mais ministrar, né, os sacramentos, mas ele não deixou de ser padre, não. Ele é um ex-padre, do mesmo jeito. Ali tem um profissional da área de saúde, um médico, um dentista, um enfermeiro. Aí, um dia, digamos assim, ele se aposenta, então ele ganha uma mega sena aí qualquer. Aí eu não vou mais clinicar, nem mais nada. Aí ele deixou, né? Fechou o consultório e passou a viver somente viajando, fazendo cruzeiro. Ele está rico agora, não é? Então, mas ele não deixou de ser um profissional daquela área de saúde, não. Eu uso muito a área de saúde porque eu faço parte dela, né? Como já falei a vocês. Eu fiz a odontologia, me formei, depois fiz uma pós-graduação. Hoje em dia eu trabalho no hospital e no serviço de bucofacial do hospital. Mas, né, antes eu fiz alguma rodada em vários hospitais, depois fiz um curso, né, que eu mantenho para mim, né? Eu não tenho essa vaidade não, para depois dizer, quer ser coordenador disso, quer fazer parte ali do congresso que vai ter, dar uma palestra. Esse tempo já passou para mim. Então, o que eu vou mostrar aqui a vocês não é nada demais. Porque se vocês quiserem saber sobre a maçonaria, está lá. Livros à vontade, que mesmo eu tenho um monte desses livros. Mas quando eu digo monte, é monte mesmo. Então, vocês encontram até livros de autores que falam do grau de aprendiz, né, ao grau 30. Eu tenho um autor chamado Jorge Eador. Ele era libanês, morou no Rio de Janeiro, depois foi para o lado ali da Argentina, né? Fazia parte da maçonaria e da Rosa Cruz. E era uma pessoa religiosa, né? Esse cidadão, ele já entrou em óbito há alguns anos atrás, mas ele deixou livros à vontade, que está ali. Chamava-se Jorge Eador, conhecido também como Mago Jefa, né? Então ele deixou grau de aprendiz de seus mistérios, grau do companheiro de seus mistérios, grau do mestre maçom de seus grau do mestre secreto, e foi subindo de grau, né? Como tem também um outro chamado, o livro dele está aí, Risardo da Camino, né? E tantos outros, né? Maçons que escrevem aí, está farto. Você encontra isso nas editoras que existem aí, tanto essas conhecidas que eu falei hoje, a Madras, e também a Pensamento, mas tem várias editoras que agora me foge a mente. Então, durante as minhas pesquisas, o que eu vou mostrar aqui a vocês, agora, serve para vocês que se afastaram da maçonaria e serve para vocês, que eu vou chamar de profano, porque não faz parte da maçonaria, mas é ávido, digamos assim, para conhecer o segredo, né? Que não tem segredo nenhum.
O segredo da maçonaria é quando você consegue, dentro dela, praticar de acordo com o ritual a auto-iniciação, que, como eu já falei, é super difícil. Tem maçom que começa como aprendiz, vai levando a vida, envelhece, sai dentro da loja arrastando o pé porque ele não tem mais nem força e continua sem atingir essa auto-iniciação. Tem outros que às vezes nem frequenta e nem é maçom e atinge. É uma questão de merecimento e também de muito esforço, como eu falei, né? Então a auto-iniciação é a iniciação mais importante. Uma pessoa que atinge a auto-iniciação, ele não precisa ser Rosa Cruz, maçom, católico, ele atingiu tudo. Ele evoluiu, acabou-se. A meta dele foi evoluir, e evoluir já sabe de onde veio, para onde vai e onde está. Mas nas minhas pesquisas, que eu vou mostrar a você, por incrível que pareça, não existe em livro nenhum, nem de ocultismo, nem de maçonaria, nem de Rosa Cruz, nem de nada. Você não vai encontrar isso. Isso que eu vou lhe mostrar, devido aos estudos, eu recebi pensando, meditando e religando. Até que surgiu isso, né? Na maçonaria, por exemplo, existem vários ritos, né? Vários ritos. Tem uma loja que tem um rito chamado Adoniramita, tem outro que chama rito moderno, rito de York, e vai por aí afora, né? É como se diz, eu não vou citar todos os ritos, rito de Mizraim, são vários, né? No mundo todo. Aqui no Brasil, nós, o Grande Oriente, chamado do Brasil, o Grande Oriente do Brasil é quem, né? Tem as lojas jurisdicionadas a ele, que é chamado de Oriente, né? Então, e tem também as lojas independentes, que não são jurisdicionadas a ele, mas sabe da mesma doutrina, é uma maçom como outro qualquer. A gente respeita, né? A gente recebe e trata como irmãos, porque o que a gente sabe, ele sabe, a nível ritualístico, né? Passou por tudo que um maçom passou. Então, infelizmente, em tudo tem confusão. Tem confusão lá com os papas, entre si, os cardeais. Às vezes tem confusão entre os maçons, entre os Rosa Cruz. Infelizmente tem, porque o certo, para uma pessoa ser convidada, um maçom só pode ser maçom quando ele recebe um convite. Esse negócio de internet, quer ser maçom, você conversa para boi dormir. Para ser maçom, você tem que ser convidado por alguém. Mas este convite, ele não pode partir abruptamente, não. Imagine, eu já tive a oportunidade de ver várias vezes. Fulano maçom, que eu não vou citar nome nem nada, né? Estava num bar, bebendo, digamos assim, com uma pessoa de uma certa posição. E o bate-papo da bebida, coisa e tal, aí perguntando, mas depois maçom, surgiu o assunto maçonaria, o cara disse, eu queria entrar na maçonaria. Eu falei, pronto, você vai para a maçonaria, eu vou levar para a maçonaria. Isso não foi um convite. Para que haja um convite maçônico, aquele irmão deve procurar conhecer aquele cidadão que ele acha que já está pronto espiritualmente para ir para a maçonaria. Por isso, pela falta dessa investigação, digamos assim, é por isso que às vezes entra um maçom numa loja que a gente pode chamar profano de avental. Porque ele não está nem preparado, como tem muitos outros que entram, passa pelo ritual da iniciação e depois simplesmente abandona. Abandona por quê? Ele não estava preparado, não entendia de nada, etc. Mas quando você conversar com uma pessoa, não é obrigado. Não deve chamar ele em cima da bucha, não. Você deve conversar 1 mês, 2, 3, 4, 6 meses, anos, para sentir se aquela pessoa está, digamos assim, iniciando a sua lapidação. Aí você pode convidar, porque ele vai fazer parte de um outro grupo que também está naquela mesma luta, né? A gente não pode levar para instituição nenhuma, para reunião nenhuma, uma ovelha negra. Muito simples. Imagine um time de futebol. Aí
nesse time de futebol, bota para ele jogar, só porque ele joga mais ou menos, bota ele para jogar. Mas ele é um cara totalmente errado. Então, depois da pelada ali, como se diz a história do futebol, ele pode chamar um daqueles do time de futebol e dizer, fulano, vamos ali, né? Às vezes usar droga, às vezes praticar crime, etc. Então, ele deve ter cuidado em tudo nesse ponto. Bom, então voltando, como eu falei, a gente deve escolher os irmãos para convidar de acordo com o caráter. Não interessa se ele é pobre ou se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é vermelho, das raças, né? Isso não interessa. Porque, independente da raça, de condição social, se ele for uma pessoa já que a gente percebe uma lapidação nele, ele é rico. É rico em quê? Em caráter. Então, qualquer maçom que estiver vendo esse vídeo, ele deve pensar nisso. Não é chamar qualquer um não, só porque às vezes o cara é um general, é um juiz, chamar. E às vezes tem um ali sentado, coitado, que pode ser até um gari, mas é uma pessoa mais lapidada que o juiz e o general. Eu vou contar aqui um exemplo pequeno, para depois entrar no assunto. É como eu falei, eu gosto de arrodear. Veja por exemplo, Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, né? Ele foi convidado lá por alguns maçons para ele tornar-se maçom. Ele foi. Aí foi, passou pelo ritual de iniciação, tudinho. Quando ele chegou na loja, que passou que levaram ele para dentro da loja, aí deram a luz a ele, tiraram aquela venda que ele usava. Eu falo venda porque está no livro aí para você ver os rituais. Tem até em sebo que você compra o ritual mesmo, consegue comprar o ritual. E maçom velho que morreu, a família pegou, tem aquilo, levou para o sebo e vendeu. Você chega lá e encontra, está lá. Então, o presidente Roosevelt, que ali dentro ele não é presidente, não é nada, é um irmão como outro qualquer, independente de riqueza, posição social ou mesmo de raça, né? Aí ele vai. Quando ele chega lá, ele passa pelo ritual todinho, aí chega a hora que a gente chama de dar a luz, né? É solicitado dentro do ritual para que dê a luz a ele. Aí quando tiraram a venda dos olhos dele, que ele olhou, quem era o venerável da loja? O venerável da loja é aquele que comanda a loja, né? Chama-se venerável. Aquele, para ser venerável, ele passa pelos graus, aprendiz, companheiro e mestre. Aí depois, tem loja que faz eleição. Tem loja que às vezes convida um primeiro vigilante, um segundo, qualquer um ali que já vê que está no ponto de bala para ser venerável. O venerável é aquele que vai comandar a loja, as diretrizes, né? Vai ouvir os problemas, né? Ele geralmente é a última pessoa que fala em termos de resolução de situações. Esse a gente chama venerável mestre, é o termo venerável mestre, que depois vai falar sobre o que significa cada uma coisinha dali de dentro das analogias. Porque também tem uma coisa, aquele cara que entra na maçonaria, mesmo que ele seja convidado, se ele não estudar, ele vai entrar lá e vai ver símbolo de toda a qualidade. Geralmente esses símbolos são símbolos de construção. Porque o próprio nome, maçonaria, vem de free maçon, né? Construtor livre, né? Free maçon. Então ele vai ter o quê? Que estudar, olhar, perguntar, pesquisar. Porque se ele vê aquele símbolo todinho, não souber o significado daqueles símbolos, que você, à medida que entra, vai aprendendo, né? Vai estudando, vai fazendo suas palestras, suas lições dadas pelo venerável e pelos irmãos, para ver como é que você está, né? Mas você tem que pegar aquele símbolo e incorporar em você, né? Eu vou usar uma régua, digamos assim, eu estou aqui falando assim por alto. A régua, tá o símbolo da régua. A régua lá você vai ver que sai para medir, né? Medir, ela tem 24 polegadas. Essas 24 polegadas equivalem às 24 horas, que você tem que saber dividir. X horas para estudo, 8 horas para estudo, 8 horas para o descanso, 8 horas, digamos assim, para o trabalho.
não é? Dá 24. Então você aplicar aqui em você, né? Você tem, como aprender, recebe o malho e o cinzel, são seus instrumentos. E uma pedra bruta. Aquela pedra bruta representa o quê? O teu caráter bruto, que veio do mundo, na brutalidade, na ignorância de tudo. Então você é instruído a lapidar essa pedra. Recebe o cinzel e o martelo para ir lapidando. Essa simbologia você tem que aplicar em você. Se você era antigamente um cabra bruto, vai se tornar um cabra amável, não é? Se você era um cara invejoso, vai começar a acabar com essa inveja, com esse orgulho, não é? Então, é por aí. Então, como eu falei anteriormente, as minhas pesquisas, eu recebi essa iluminação. Isso que eu vou falar não existe em livro, mas para os maçons brasileiros, principalmente os brasileiros, que eu utilizei o nosso alfabeto, vai servir muito, muito. Não estou com isso, falando essas coisas, como já disse em outros vídeos, para aparecer não, que isso aí para mim, se fosse eu fazer isso para aparecer, eu nem entrava nesse nível. Eu estou entrando aqui para ajudar, esclarecer. Eu não queria que vocês que estão ouvindo isso ouvisse, entrasse por aqui, sair por aqui. Não, claro, muitos são chamados, poucos escolhidos, mas pelo menos aqueles escolhidos vão saber isso. Sei que ninguém gosta desse negócio de ocultismo, muita gente não gosta. Um gosta mais de futebol, outro gosta de pescaria, outro gosta de determinada. Quando cheguei esse assunto, esse eu não quero saber. Problema de cada um. Mas tem aqueles que gostam, né? Isso é um samburá de peixe. Eu estou vendendo esse peixe para aqueles que gostam do assunto. Então a gente vê que aqui no Brasil, o ritual que se segue de uma maneira geral da maçonaria é o rito escocês antigo e aceito. Depois a gente vai explicar esse rito escocês antigo e aceito. De onde ele veio, como chegou aqui e por que, de um modo geral, a maçonaria não é só aqui não, é no mundo também. Utiliza esse rito escocês antigo e aceito. Então, a iluminação surgiu, eu peguei um papel, isso já faz tempo. Peguei um papel, comecei a botar aquilo. Veio, de repente veio assim, né? Você vê que os grandes arquitetos da humanidade, a gente pode dizer que são as civilizações antigas. Como a gente está falando da base, chamada Egito, a gente vai ver de onde vem esse nome. E por sinal, é como eu estou referindo, não existe em livro. O que vocês vão ver agora, gravem, ou então bote o vídeo depois, quando vocês forem ver o vídeo, pode copiá-la, o que está aqui, e levar até para as lojas de vocês. É um problema de cada um. Então, eu peguei a letra R, rito, escocês, antigo e aceito. Aí veio a iluminação. Jorge, digamos assim, Jorge, pensamento, né? Lê isso cabalisticamente. Aí eu botei a letra A, botei a outra letra A, que é a abreviatura, né? Rito, R, né? É outra abreviatura da palavra escocês. O A, antigo, e o outro A, aceito. Aí eu peguei assim, veio a iluminação. Anota esses dados. O pensamento, né? Aí eu peguei e anotei. Veja o que eu fiz aqui, ó. Vê se vocês dão para ver aqui direitinho, ó. Rito, letra R lá. Escocês, letra E. Antigo e aceito. Tá vendo? 2 A's, tá vendo? Eu podia dizer assim, R, né? Rito, Ré, A. Aí, aqui, vocês estão vendo, surgiu o nome arquitetura. Arquitetura. Lembre-se que o maçom é um construtor, que eu falei antes.
É um livre construtor. A tradução da palavra em inglês, né? Freemason. Aí depois no outro A, que é esse aqui, eu botei a palavra astronômica. Aí depois, no E, eu botei a palavra egípcia. Aí depois no primeiro, no R, eu botei a palavra real. Lendo isso tudinho, né? Lendo isso tudinho aqui, ó, ficou, lendo cabalisticamente. O que é cabalisticamente? É da esquerda para a direita. Olha, eu estou trabalhando com como trabalha o judeu, como trabalha o povo do Oriente, né? Aí eu li cabalisticamente. Que cabalisticamente, quando a gente está falando aqui, a gente está falando ler da esquerda para... Vocês lembram quando eu uma vez falei que os meus livros, às vezes eu leio de baixo para cima, de cima para baixo, de trás para frente, por aí fora? É lido cabalisticamente. Então ficou, preste bem atenção, arquitetura, olha aqui a frase, arquitetura astronômica egípcia real. Eu peguei, somei, né? Cada letra. Aqui na palavra arquitetura deu 11 letras. Na palavra astronômica deu 11 letras. Na palavra egípcia, 7 letras. Na palavra real, 4 letras. Né? Aí eu vou agora, porque existe somas, reduções e somas teosóficas, né? Que você pode até multiplicar, dividir. Então eu vou somar. Primeiramente eu dei para a palavra real, termina com o número 4. Esse número simboliza o poder. Para a palavra egípcia, né, deu o número 7. Eu chamei de quê? De vitória. Está aqui. Para a palavra astronômica, eu chamei de quê? De força, 11. E para a palavra arquitetura, deu 11 também a soma, eu chamei de quê? De força. Veja que para você progredir na maçonaria, você tem que ter força. Começa por aí, né? Força. E nessa arquitetura você tem que ter força. Na parte astronômica também você vai ter que ter força para o estudo, para o conhecimento. Na palavra egípcia é uma vitória, não é? E real, poder. O poder é uma vitória, não é verdade? Então, quando eu somo agora o 4, o 7, o 11 e o 11, está aqui a soma, ó, dá 33. Essa soma dá 33. Ora, 33 são os graus da maçonaria, né? Existem outras sociedades que a graduação é maior, mas na maçonaria é o grau 33. Aí vem uma pergunta que vocês podem fazer. Grau 33? É, 33. Primeiro grau, segundo grau e vai por aí afora, né? Mestre prefeito, mestre disso, Cadocha, Rosa Cruz, cavaleiro disso, cavaleiro disso. Você pega nos livros por aí, tá, como eu falei, nas livrarias. Então, esse 33 eu também posso fazer uma redução, né, teosófica. 3 e 3, 6. O homem é formado em 6 meses no ventre materno. No 7º, você não já ouviu falar de crianças que nascem com 7 meses? Quer dizer, o corpo já está perfeito. Então, 3 e 3 é 6, eu posso dizer, é o número de homem, não é? Então, a maçonaria vai trabalhar com homens, como eu falei, para reconstruir ele, tudinho, não é? Então, doravante, quando vocês estiverem estudando sobre maçonaria, vocês, quando vê Rita Escocês Antigo e Aceito, vocês vão lembrar que estão trabalhando com arquitetura astronômica egípcia real, né? Daí a maçonaria ter dentro das lojas, né, essa série de instrumentos de construção, né? É colher de pedreiro,
é esquadra, é compasso, é régua, é malha, malheta, e vai por aí afora, pedra, né? Pedra bruta, pedra polida, e vai por aí. Como também tem a simbologia da geometria sagrada. E a gente, nesses assuntos, a gente vai chegar nela. Porque é nessa geometria sagrada, que já está ali, para aquele maçom que está ativo nas coisas, pode ajudar ele imensamente através de uma coisa chamada códigos, né? E quando a gente for falar dos códigos, aí é coisa. Você às vezes pega um livro aí, pode ser livro de maçonaria, pode ser livro de qualquer livro assim que fala de ocultismo, você vai ver às vezes figuras geométricas, né? A própria construção de um templo, seja maçom, seja Rosa Cruz, seja uma igreja tradicional, um templo budista, tudo tem medidas, não é isso? Tudo está ali dentro. E foi um código. Um exemplo, aquelas catedrais góticas, isso aí você encontra nos livros aí. Tem aqui, Foncanelli, né? Foncanelli, está ali. E também tem Morada dos Filósofos. Ele fala dessas catedrais góticas e fala da palavra maçonaria nela. Porque quem construiu aquilo eram os maçons da Idade Média, né? Porque quem eram os maçons primitivos? Eu não quero falar até onde vai chegar, eu quero parar daí. A palavra maçom primitivo eram os construtores das catedrais góticas na Europa, né? Aquelas catedrais tradicionais. Quem já foi à Europa, entrou na Notre Dame, numa Chartres, etc., fica maravilhado, né? É um espetáculo de som. Os próprios vitrais, o vidro feito naquela época, ninguém sabe como se fabrica o vidro, mas não como aquele. Quando um daquele quebra, se bota um semelhante, mas nunca igual, porque havia técnica. Cada maçom tinha seu segredo e sua forma de comunicação. O maçom se comunica como? Sinais, toques e palavras. É essa parte que a gente considera mais secreta, digamos assim, que a gente não deve divulgar a ninguém, porque isso aí, senão vai entrar um cabo falso. Eu vou contar aqui uma história rápida. Prenderam uma vez um determinado sujeito. Aí um amigo dele disse: o delegado é meu amigo. Ele foi lá. Mas era um amigo que ele fazia tempo que não via. Mas ele era um cabo que lia sobre maçonaria, né? Ficava ali lendo. Mas ele não era maçom. Aí quando é um belo dia, a família daquele amigo que foi preso pediu para ele ir lá falar com o delegado, que era amigo dele. Ele foi. O delegado era maçom. Aí o delegado, ele conversando com o delegado fazia muito tempo que não via ele, nem mais lembrava dele. Aí ele começou a falar, e com o delegado na linguagem maçônica. Lá vai, ele lia, gravou, um cabo inteligente. Foi quando, quando foi no final, que quase que o delegado já estava soltando o cara, mas ele falando com o delegado na linguagem maçônica, o delegado também. Aí o delegado perguntou a idade maçônica a ele, né? Essa parte ele não sabia. Aí ele disse a idade dele, digamos assim, 30 anos, 40 anos. Aí o delegado disse: mas rapaz, você chega aqui, pedir para soltar o seu amigo, claro que não foi um grande crime, eu já ia soltar. Mas você vir com mentira, dizer que é maçom sem ser maçom, então é aquilo que eu digo também. Não vai ninguém estudar maçonaria sem ser maçom, para depois aprender por aí para tentar tirar vantagem, né? Isso também é uma forma de corrupção, então vamos combater a corrupção. Então, vocês têm isso que eu acabei de mostrar. Quando vocês estudarem sobre maçonaria, eu digo, pode estudar o profano e o maçom, ou aqueles que participam de outras instituições que é semelhante à maçonaria. Parecidas, semelhantes, não são iguais. Aí vocês vão ver isso e dizer: Ritas Corsini, que depois a gente entra no assunto. Então, mas aqueles construtores eram chamados maçons operativos, né? Eles demarcavam as pedras, numeravam as pedras, para construir aquelas catedrais, né? Que é uma maravilha. Você vê que graças a essa Primeira e Segunda Guerra que houve lá e outras guerras durante a Idade Média, não afetaram, né? Aqui e acolá uma igreja daquela recebeu, mas já reconstruíram.
Então, chamasse maçons operativos. Com o decorrer do tempo, tudo muda, vai mudando aos poucos. Né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí foi convidado pessoas de boa índole para fazer parte da maçonaria, porque tudo era segredo. Um construtor não queria mostrar a técnica dele para outro para não pegar, daí o segredo. Né? A dificuldade de emprego, então aquele construtor lá vem ele por ali, pelos aqueles caminhos tortuosos, arrumava um empregozinho, ele tinha a senha para chegar para o mestre de obra, dar a senha, melhor, vai trabalhar ali, ele ia. Mas se ele no meio do caminho ensinasse a outras pessoas que não eram maçons, aquele cara saía dali, buf, procurava um mestre de obra, eu sei fazer isso, aí entra aqui e faz, pronto. Entendeu como é? Se aquele construtor fosse mostrar os sinais como para arrumar aquele emprego. Então, esses chamavam-se maçons operativos, esses grandes construtores, esses grandes irmãos que nós tivemos do passado. Mas depois, com o decorrer do tempo, surgiam os maçons operativos, especulativos, desculpe, maçons especulativos. Olha a palavra, especulativos, aquele que vai especular, como aqui eu estou dizendo. É aquela pessoa que quer o esclarecimento, vai especular através de dos livros, dos estudos e tal. É essa a diferença do maçom operativo do especulativo. Ambos tinham o quê? O mesmo instrumento, a mesma simbologia da arquitetura astronômica egípcia real. Se vocês entrar na internet e procurar como é uma loja, o formato dela, tem lojas bonitas, belas, ricas, em termos de construção. Tem lojas simples, humildes, mas com a mesma simbologia. Também tem ali, vocês vão encontrar. Então, o que eu digo é o seguinte, se algum de vocês um dia for convidado para ser maçom, estiverem preparados, como eu disse, não é receber o primeiro convite, aquele maçom que for lhe convidar, não cai nessa besteira de dizer, você vai ser maçom, amanhã eu vou lhe escrever lá, não. Veja se ele conversa com você, debata com ele determinados assuntos, pelo menos sentir que você está preparado, até talvez mais preparado do que ele. Aí vocês aceitam o convite. Lembro que maçonaria, Rosa Cruz, a Sociedade Martinista e tantas outras por aí, não é religião. Religião assim, tipo, essa religião que a gente vê por aí, catolicismo, protestantismo e por aí fora. Não. São sociedades filantrópicas, fraternas, que procuram ajudar. Mas um maçom ajuda o outro, o maçom é rico é nada. O maçom é pobre, tem maçom pobre, maçom rico, maçom médio, não é? Ele pode ser rico, como eu lhe falei, desde que ele estude, ele vai ser rico em quê? Em sabedoria, em lapidação, aí, em perfeição ele vai ser rico. E mesmo aquele que é rico vai saber que aquele dinheiro para ele, que ele recebe, não é dele, é emprestado. Eu não posso chegar aqui, meu carro, minha casa, não, e se eu morrer, fica carro, fica casa, etc e tal. Eu posso dizer, atualmente eu administro esse carro e essa casa, né? Esse ambiente aqui, etc e tal. Então a gente deve tirar essas coisas, esse egoísmo, é o combate do ego, né? Que vem da palavra egoísmo aí, ó. Então se a gente fizer isso, só um momento aqui, que eu vou pedir aqui ao meu filho um favor. Ô Orlando, você pode me dar um café pequeno para seu pai? Obrigado, pessoal, pela paciência. Então, esse maçom, se você receber o convite, estiverem preparados, e à medida que for falando com aquele que possivelmente, até você nem pretende ser maçom, quando ele vê que você está pronto, ele vai. Agora esses outros, que numa mesa de bar, tu vai ser maçom, vou te levar para lá, nem vai dar certo, nem é certo aquele que fez isso, tampouco aquele que entrou por esse convite, porque ele às vezes vai participar, quando ele chegar lá,
Ah, eu não gosto disso aqui não, eu gosto de bater minha pelada tal dia, que é no dia da reunião, deixa de ser maçom, coisa e tal, e não divulga certo segredo, porque ele não aprendeu nada ali dentro, ele entrou e saiu, né? E aqueles, às vezes, que permanece ali, mas que não estuda, a gente pode dizer profundo e avental, né? Por isso que deve os maçons, mesmo um aprendiz que estuda, deve ajudar até um mestre que não compreende as coisas e vice-versa, porque querendo ou não querendo, nós somos eternos aprendizes. Do mesmo jeito que eu estou falando aqui, eu queria que alguém, uma hipótese, algum maçom, se inscrevesse e também dissesse alguma coisa nos comentários para me ajudar, que eu quero aprender. Né? Eu não quero aqui falar de graus, porque na realidade existe o grau etiquetado, é aquele que você entra, aprendiz, companheiro, mestre secreto e vai. K2, que é o grau 30, até chegar os graus administrativos, até o 33. Esse daí, quando o cara não estuda, eu chamo de maçom etiquetado. Pagou para chegar naquele grau. É a mesma coisa, você se forma, vai fazer uma pós-graduação, que eu chamo também isso de pós-graduação na maçonaria. Mas se você vai fazer essa pós-graduação sem estudar, ou se lê uma vez aquele grau, depois bota lá, só quando vê outra reunião, você tem que estudar a fundo para compreender o que aqueles ensinamentos querem dizer, para inculcar em você isso, né? Lapidar você e você manter aquilo ali. Porque cada um grau vai estudar determinada coisa. Então, quem pensa que maçonaria, se você levar a sério, não é mole não. Não é mole não. Então, às vezes eu costumo dizer, em loja, ser maçom, para toda reunião encontrar os irmãos, apertar a mão de um, apertar a mão de outro, é a mesma coisa eu me inscrever no clube de campo, clube de futebol, para final de semana ir tomar um banho de piscina, apertar a mão, né? Tomar uma cerveja. Mas não, o maçom, que faz parte da maçonaria, deve estudar. Olha, graças, a gente chama Deus, no caso da maçonaria, de grande arquiteto do universo, certo? Esse grande arquiteto do universo, no caso que a gente é cristão, a gente chama de Deus também, né? Deus, lá dentro é grande arquiteto do universo, porque arquiteto tudo, todo o universo, né? O mundo, o homem, tudinho foi arquitetado para esse ser superior, ao qual eu acredito, que eu disse logo no início. Sou espiritualista, não tenho religião, mas acredito nesse ser superior. Então, o que é que a gente vê? Sobre essa questão que você entra na maçonaria, se não estudar, meu amigo, tem um negócio que eu costumo dizer lá em loja, a rotina acaba o entusiasmo. Né? Porque às vezes tem muita gente que entra, mesmo preparado, entra com a curiosidade. Aí vai e passa por aquilo, a curiosidade. No dia lá, quando sou maçom. Mas não estuda. Aí vai para uma reunião, 2, 3, 4 anos, 2 anos, baixa assim a mão. Ai, meu Deus, toda semana vou para ali, falo com um, falo com o outro, corre aquele ritual, aquela simbologia, sempre a mesma coisa. Aí o que é que acontece? A rotina acaba o entusiasmo daquela coisa. Mas se você está ainda ali estudando, aí a coisa é outra. Ou se você estudou antes, quando entra ali, vai ver aquilo, aí realmente você entra e sai, sai do mundo profano, esse mundo de guerra aqui, como lá na história de Arjuna, né? Desse mundo de guerra, de batalhas, de desgraças, entra lá. Aí você sai, ó, digamos assim, perfumado daquele conhecimento, da harmonia entre os irmãos. O próprio ritual do grau de aprendiz, né? Ó, quão suave é que os irmãos, né, vivam em união. É uma união fraterna, coisa mais bonita do mundo, porque a maçonaria tem tudo. Quem é maçom, se quiser casar na maçonaria, casa. Quando o cara entra em óbito, que a gente diz que foi para o Oriente Superior, Oriente Inferior daqui da irmã, Oriente Superior entrou em óbito. Tem ritual, feito tem missa sétimo dia, coisa, tem tudo. Lá dentro tem Constituição, tem deputados na maçonaria, né?
Tem tudo. Tudo que tem aqui fora tem lá dentro. Só que com a diferença. Lá dentro se procura fazer a coisa justa e perfeita. Embora, como eu falei, que há profano de avental, que não foram preparados nem estudados para ser convidados, mas foram convidados assim, e às vezes está num lugar e começa a praticar delito. E às vezes os próprios irmãos nem sabem disso. É o que acontece se é que existem alguns maçons, quer dizer, que são corruptos, vamos supor assim, nessas duas lojas do Congresso, que estão voltando aquelas coisas que não era para votar. Ele devia, mesmo fazendo parte do partido, olha pessoal, não vou votar nisso não. Para não prejudicar aqui meus irmãos, a nação. Mas não estou dizendo que existem os errados, mas pode. Todo lugar que tem agrupamento pode acontecer. Assim mesmo na maçonaria, na Igreja Católica, no judaísmo, não é? Tem até judaísmo, a coisa engraçada, né? A usura sempre leva vantagem, não é? Feita aquela lei de Gesso. Mas, se for ser maçom, seja um verdadeiro maçom, não é? Com a letra maiúscula. Porque a doutrina é com todas as letras maiúsculas. O cristianismo é com todas as letras maiúsculas. Agora, os homens que a fazem, vocês sabem como é. Então, meus irmãos, esse vídeo está com 41 minutos e um quebradinho de segundos. Eu vou parar ele por aqui, mas a gente vai voltar a esses assuntos, certo? E vocês procurem, como eu lhe falei, às vezes o vídeo está lá, o outro está lá, procure a ligação deles. Isso faz parte do que eu estou falando aqui, do religare, né? Vamos fazer essa religação que serve também para vocês e trabalhar na mente. Então, compreender as coisas não é lícito criticá-las. Né? Quem critica essas instituições, Rosa Cruz, maçonaria, martinista, etc., e vem com papo de Illuminati, é realmente um maçom, quando estuda, ele torna-se um iluminado pelo Deus que habita dentro dele, a luz. Ó, vocês já tiveram a oportunidade de ver os santos, esses desenhos, essas fotos de santa, etc. Tal, em cima uma auréola, aquela luz, né? Um círculozinho, uma auréola. Vocês podem ver nas igrejas, nos quadros, etc., pinturas antigas. Aquilo ali significa que eles foram iluminados. Né? Daí o título de santo. Um maçom que estuda, que domina a doutrina, que não é etiquetado, mas que domina a doutrina e conhece, quando ele chega num grau, digamos assim, 30, chamado Kadosh, que significa santo, ele realmente é um santo. Agora, se ele for só etiquetado, pagou para chegar ali, mas não estudou, é um maçom profano. Entendeu como é? Aí vem aquele sujeito, aquele cara, que você às vezes convidou, depois de ter muito bate-papo com ele, aí quando entra lá, o caba sabe de tudinho, está no grau de aprendiz, mas é um conhecimento espetacular que ele olha aquele maçom e diz, mas rapaz, aqui ninguém está sabendo de nada, ou dois ou três. Não é isso? Ele passou por uma auto-iniciação, que a maçonaria nos rituais, a tentativa da doutrina é fazer você incorporar o ritual com a simbologia dentro de você e aplicá-la. Esse é o verdadeiro maçom que foi iniciado na loja. Mas a verdadeira iniciação é chamada auto-iniciação, que eu, como eu falei, é difícil de explicar. Embora que da maçonaria tem livro aí mostrando como são as iniciações, etc. Mas a auto-iniciação é difícil. Quando você vê alguma coisa escrevendo, aí ele diz, me foi proibido dizer isso, né? Você tem, por exemplo, a história de Apuleio, né? A história de Apuleio, que ele subiu, aí chegou até aos pés de Proserpina, mas daí para frente ele não pode divulgar nada, né? Porque é uma coisa pessoal, só ele viver aquilo. Mas agora eu vou dar uma paradinha, tomar esse café pequeno e vou tentar gravar esses dois vídeos. Aquele, um que eu fiz, que eu vou publicar agora, e esse outro. Eu não cortei para gravar de 8 ou 10 minutos. Eu botei, embora que eu sei que vai demorar, meu celular está carregado, mas vamos por aí. Então, até
daqui a pouco, a qualquer momento, a gente volta a dar continuidade sobre esses assuntos, né? Então, até mais, pessoal. Servindo um cafezinho, até mais.